No fim do século XV, os navios portugueses cruzaram o Mar Tenebroso e venceram o Cabo da Boa Esperança, navegando por águas até então desconhecidas. Mais tarde, às custas de um longo rosário de vidas humanas perdidas no calvário do Oceano Índico, aqueles bravos homens alcançaram os mares do sul e, finalmente, chegaram ao fim do mundo. Em meados do século XVI, 3 portugueses aportaram em uma ilha japonesa. E o Japão mudou para sempre. Cupinchas, tudo jóia? Eu sou o Rusmé do Crionautas e hoje eu compartilho com vocês isso. E muito por causa da própria história em si. Uma história que realmente mudou a história do Japão. Estamos falando do Cupinchas, vamos falar hoje do primeiro mecanismo, primeira máquina que caiu nas mãos dos japoneses. O arcabuz de mecha. Assim que segue a adaptação. Em 1543, Cupinchas, 3 portugueses estavam em Goa, na Índia, embarcaram em um junco chinês rumo à China. E eles estavam há 15 dias no mar, pegaram uma grande tempestade que durou 3 dias. E eles acabaram aportando na ilha japonesa de Tanegashima. Francisco Zeimoto, Antônio da Costa e o Pereira eram os 3 portugueses. Antônio Peixoto, Francisco Zeimoto e Antônio da Mota. Existe uma discrepância quanto à identidade deles, mas inclusive por um tempo, nesse filme também colocam o personagem principal como Fernão Pinto, e na verdade é o Francisco Zeimoto o principal dessa história. Mas eu vou contando para vocês, Cupinchas, mas já adiantando que esse material aqui, que é muito didático, que ensino nas escolas japonesas até, tem várias discrepâncias históricas e inclusive com novas atualizações, novas análises de historiadores e tudo mais. Então, aqui dentro desse vídeo já vamos atualizar um pouquinho, viu? É mais ou menos essa história que eu vou contar para vocês. De como foi esse primeiro contato entre o Ocidente e o Japão. Os primeiros ocidentais, segundo se tem registro, os primeiros ocidentais a pisarem em terras japonesas. É o seguinte, Cupinchas, eu tenho um amigo português, que eu espero que ele esteja assistindo, que eu mandei o link para ele. Tá aí, né? Tá aí, vamos para Detroit. Abração, viu? O Lécio Golfa, eu vivo brincando com ele, tanto que eu brinquei com ele que eu memorizei a história. Sabe? Só que eu conto uma versão, uma lenda para ele, não, sabe, uma das versões dessa história, com um jeito de lenda. Eu conto para ele, contei já para ele várias vezes. Lécio, em 1543, 3 portugueses, Francisco Zeimoto, Antônio da Mota e o outro lá, esqueci o nome agora, saíram de Goa, 15 dias num navio pirata chinês, pirata japonês na verdade. E eles estão lá 3 dias de tempestade, eles acabam encalhando na ilha de Tanegashima. Esta é uma versão, viu? Uma versão da história. Daí que aqueles 3, com aquele navio com 90 tripulantes e 3 portugueses, 15 dias no mar, com escorbuto, disenteria, piolho, sujo, com fome, cansado. De repente se encontra numa praia e a praia fica preta de samurais, com 40 a 80 samurais com espada em riste, louco para arrancar a cabeça desses caras. Esses 3 portugueses, cansados, esgotados, se olharam, carregaram, botaram para fora da arcada do barco o cano e tacaram fogo, meu filho, limpou a praia. Eu digo isso
Porque um dia o Lécio chegou para mim e falou: Rusmer, palavras machucam. Não, Lécio, palavras não machucam. Bala, pelouro de arcabuz de mecha, machuca. Essa é uma das versões que eu penso. O que eu vou contar agora é a história, ou o mais próximo da história, escrita com base, muito em base, no Teppouki, o registro das armas de fogo do Japão, compilado em 1612, vários anos depois desse primeiro encontro entre os portugueses e os japoneses. O que se sabe é que esse navio, que naquele momento não foi identificado, hoje sabe-se que era um junco chinês, de piratas japoneses e chineses, Wako, onde estavam esses 3 portugueses, foram se aproximando da ilha, bastante avariados, já disparando as armas de fogo, para poder assustar as pessoas, porque de repente eram hostis, e eram realmente hostis, naquela ilha de Tanegashima, bem ao sul do Japão. E chegaram dando tiro com as armas de fogo, recarregando, disparando, e quem viu aquilo botou as mãos na cabeça, montou no cavalinho e foi correndo em direção ao dono da ilha, o senhor feudal, o senhor Tokitaka Tanegashima, uma figura importantíssima para essa história. Quando chegaram lá, avisando a notícia daqueles seres que eles nunca tinham visto antes, com lanças de fogo disparando o som do trovão, por isso o título dessa live, o senhor feudal falou: eu quero ver eles. E aí que começa realmente essa história, Copinchas. Mais ou menos uma coisa parecida com isso daqui, Copinchas, aconteceu. É que o filme A Saga de Tanegashima, de 1968, uma produção nipo-americana, é claro que dá uma poetizada bem grande na história. E não foi tão assim, pomposo assim. Mas de fato o senhor Tokitaka Tanegashima, o senhor feudal da ilha, chamou esses portugueses para conhecer. E houve uma coisa parecida com o que aparece nessas cenas aqui desse filme, Copinchas. Que eles... O que eles estão carregando? E eles... isso aqui é o arcabouço, o rifle, a espingarda. E daí? Bom, o Francisco Zemoto, aparentemente o líder naquele momento, daquele grupo de 3 portugueses, disse que isso aqui é mais forte que uma espada. Eles riram. E aí que foi feita a demonstração. Exatamente o local dessa primeira demonstração das armas de fogo, do arcabuz de mecha português, ou, na verdade, não exatamente um arcabuz de mecha português. Era uma arma de fogo produzida na Índia. Qual era mesmo? O armazém das 10.000 armas de Goa, na Índia, onde era uma arma mista, misturada entre o arcabuz português e o arcabuz indiano de Goa. Muito provavelmente eram essas armas aqui. E vocês podem ver, demora, viu, que eu penso para carregar. Demorava. Um bom arcabuzeiro conseguia, um bom arcabuzeiro conseguia carregar uma arma dessas em mais ou menos 30 segundos. 2 cargas por minuto. E um excelente arcabuzeiro conseguia carregar 3 vezes, 1 minuto, 3 balas. Então era demorado mesmo. Pólvora, o pelouro, entende? E naquele momento não usavam nem bucha, nem amido. Amido, farinha, né? Como usavam mais tarde, poucos anos mais tarde, os tercios da Espanha. Por incrível que pareça, ainda não acabou de carregar essa arma, que eu penso, são 2 vídeos rodando e não terminaram de carregar a arma. Ali, um pouquinho de pólvora. E os japoneses, naquele momento, na expectativa de que raios era aquilo, já tinham visto dando os disparos. Mas uma coisa é o som. Eles não sabiam que aquela arma soltava um pelouro que podia acertar a longa distância. Não sabiam, não, eles não tinham visto. Porque sabiam, desde 1410 já tinha entrado a lança de fogo chinesa no Japão, só que não teve valor bélico nenhum, porque precisava de 2 pessoas para operar com uma tocha acesa. Não, o arcabuz era uma revolução naquele momento. Uma coisa parecida aconteceu. Todos se assustaram com um som forte e Tokitaka Tanegashima, o senhor feudal, brilhou os olhos de ganância. Ele, Tokitaka Tanegashima, ele ficou tão enlouquecido, cara, que ofereceu
ofereceu, depois ele ofereceu 2.000 ryos, 2.000 moedas patacas de ouro japonesas na época, por 2 rifles do Francisco Zeimoto e da Mota, comprando os 2 arcabuz. Antônio da Mota. O Peixoto parece que não entregou o arcabuz dele, não. Eu explico por que depois. E, comprando essas armas no valor, hoje em dia, de 2 milhões de dólares, ele entregou essa arma para o Kimbe, esse senhor de idade que aparece aí, o ferreiro de espadas. E através de técnicas de forja de espadas, começaram a tentar reproduzir uma cópia dessa arma no Japão. Antônio Peixoto. Muito provavelmente, Copenchas, o Peixoto não vendeu a arma dele. Porque todos os Peixotos que eu conheci dormem com um olho aberto e outro fechado. Jamais entregaria uma arma de fogo na mão de gente desconhecida, numa ilha desconhecida, numa terra desconhecida. Um rifle ficou com eles. O nome completo desse ferreiro foi o Kiyosada Kimbe. Ele era um ferreiro bastante conhecido na época, ali na região. E também o Tokitaka Tanegashima, o senhor feudal, ele mandou o Koshiro a aprender a fabricar a pólvora portuguesa, ou pólvora indiana, naquele momento, o Kusuri. Devido a que o Japão já conhecia a pólvora da China, só que não a pólvora que estava sendo utilizada naquele momento. No final era a mesma, praticamente a mesma. Como vocês podem ver na cena, na ceninha, foi assim que foi fabricado, mais ou menos assim, o primeiro cano, uma base principal do arcabuz. Técnica de forja de espadas. Faziam uma chapa, batiam até formar uma letra U, até formar um arco, e por sua vez soldavam com a solda de martelo. Essa solda que vocês estão vendo, soldavam a marteladas. E bom, como tem uma ligação, não era muito resistente. Aliás, nada resistente. Não poderia aguentar a explosão, a força da bala. Assim que, logo após a produção desse primeiro arcabuz, a primeira arma, foi para o teste. O Kimbe, o ferreiro, foi testar. Mais ou menos essa cena aqui é parecida com o que aconteceu, viu, Copenchas? O ferreiro foi testar essa primeira arma de fogo. E vocês vão vendo conforme a dramatização, eu vou contando e lembrando dos detalhes dessa história. Curiosamente, não usavam a bucha. Entre a pólvora e o pelouro, e na ponta do pelouro, geralmente se coloca uma bucha de pano, ou amido, farinha, né? Para poder assentar e tudo mais. Não usavam, o que deixava também o pelouro um pouco frouxo e a arma, claro, a bala saía, mas com muito pouca precisão. Nesse tempo que eu penso num arcabuz de mecha desses daqui originais, teriam o alcance de no máximo 100 metros. Um alcance preciso de mais ou menos 50 metros. O que já estava de ótimo tamanho para a época. Mais adiante, as armas foram um pouco mais melhoradas e sim, tinham um alcance um pouquinho melhor, de mais ou menos 100 metros de tiro preciso. Kimbe, o ferreiro, ele ia disparar, mas foi um discípulo dele que tomou a arma. Não, deixa comigo, se acontecer alguma coisa, acontece comigo. Essa moça que aparece, que eu penso, é importantíssimo para a história. Wakasa, a filha do ferreiro Kimbe. Vocês vão saber por quê. Ela foi tão importante para essa história da arma de fogo no Japão. É claro que não tinha como dar certo. O cara quase morreu, porque o cano dessa primeira arma, se partiu logo de cara, com a força da explosão do disparo. Você já deve imaginar por quê, né? O método artesanal não era exatamente por fundição, e sim por forja. E justamente o ponto de ligação de soldagem a martelo não tinha força o bastante. Foi aí que Kimbe bolou uma ideia para fazer esse cano com uma outra técnica de soldagem. Essa técnica de soldagem também foi, aliás, ela é de certa forma utilizada em alguns métodos de soldagem até de hoje em dia. Vocês vão ver, olha só. O curioso, Copenchas, que os caras eles copiaram tudo certinho, eles desenharam. Tem todas essas plantas existem ainda até hoje, viu, Copenchas? Tudo desenhadinho, os gatilhos, as molinhas, tudo foi minuciosamente reproduzido à risca para poder montar o primeiro arcabuz japonês. Essa foi a técnica utilizada pelo Kimbe, Copenchas. Ele decidiu passar uma fita
de metal na volta do cano e, por sua vez, forjou na marreta, no martelo, até soldar e fazer o cano perfeito. Finalmente, segunda arma. Dizem que ele disparou essa arma. Foi ele que dessa vez, não, ninguém vai, porque se acontecer uma coisa, acontece comigo. E é claro, bom, dizem que o Kinbei, esse ferreiro, tinha uma marca aqui no rosto aqui. Explodiu, o tiro saiu pela culatra, nessa segunda arma. E muitas outras armas foram feitas, cópias dessa arma portuguesa, que não davam certo. Por causa dessa bucha que ia na parte de trás do cano, Cupenchas. Os japoneses nunca tinham visto coisa igual. O arcabuz português era fechado a parte de trás do cano com uma bucha que os japoneses imaginavam que era só soldado ou colocado ali. Eles não tinham, eles conheciam, sabiam que existiam esse tipo de coisa em grande escala, mas não daquele tamanho no metal. Eles nunca tinham visto coisa igual. Já vão ver que peça que eu estou falando, que eu penso. Essa peça é muito importante. E olha lá. Não foi assim, viu, Cupenchas? Muito provavelmente não foi assim como dramatiza o filme. Que ele deu umas marretadas no cano e afrouxou e ele viu que tinha uma coisa solta. Muito provavelmente não. O parafuso, Cupenchas. A rosca sem fim. Os japoneses e chineses já conheciam a rosca sem fim para bombas de água, geralmente feitas com madeira, né? Bombas que colocavam na beira de um rio e puxavam água com espiral. Mas parafuso como esse, original, de uma das primeiras armas da época, eles não conheciam nem faziam ideia. E aí, que a história original conta que o Kinbei, já quase se preparando para fazer o harakiri, se matar, porque ele não conseguia, a arma explodia. Ele finalmente foi no Francisco Zeimoto, e o Francisco Zeimoto, não, eu te ensino a fazer essa peça aqui, que era o parafuso. Mas em troca, certo, dessa informação de como fabricar a rosca, o parafuso, que eles não conheciam, eu quero que tu me dê a tua filha, o Akasa, em casamento. O ferreiro, o filme bota bonitinho, viu? Bota um romance bonitinho, mas não foi assim não. Não foi assim não. O Francisco, ele queria aquela japonesinha, que era a filha do Tokitaka. Ela estava com 20 anos na época. E o Kinbei, não, prefiro cortar minha barriga. Não vou entregar não. Sabe? E ele já se preparando, já o Kinbei, o ferreiro, se arrumando para ir para o senhor feudal, dizendo que falhou, já para chegar na frente do senhor feudal, pedir desculpas e se matar na frente do senhor feudal. O Akasa, a filha dele, se entregou para o Francisco Zeimoto em casamento, aceitou, até mesmo que meio que a contragosto do pai. E finalmente o Francisco Zeimoto ensinou o Kinbei que peça misteriosa era aquela, era a rosca de parafuso, ensinando os japoneses a criar o parafuso. 2 anos e meio depois que eles foram para Portugal, o Francisco voltou para Portugal com a esposa dele, eles voltaram para o Japão. E logo depois que ela chegou na ilha de Tanegashima e viu os pais dela, em 20 dias depois, ela pegou uma febre e morreu. E aquelas pedrinhas que apareceram são os túmulos e o memorial em homenagem ao Akasa, a filha do ferreiro, que graças a ela foi introduzido o parafuso no Japão. Sensacional, né? Essa história é muito mais densa, envolve até roubo de arma nessa história. Finalmente, 1 ano depois da chegada dos portugueses, conseguiram concluir, por causa também do parafuso, o arcabuz de mestre japonês, que foi chamado de Tanegashima Teppo. Tanegashima, a ilha de Tanegashima, e Teppo, nome de arma de fogo. Teppo. E bom, um senhor que eu esqueci de mencionar ele falou com o Tokitaka Tanegashima, com o ferreiro, não, vamos levar essas armas para Osaka, essas réplicas, esses protótipos, e vamos reproduzir em larga escala em Osaka. E foi o que aconteceu. E em 10 anos, 20 anos, em 50 anos, as armas de fogo mudaram completamente os rumos das batalhas naquele Japão das guerras, do período das guerras. Em 1543, foi um pouquinho antes, certo? Mas com a conclusão e com a produção de arcabuz japoneses em larga escala, e vocês já vão ver também como que conseguiram produzir tantos, já que o método era artesanal inicialmente, alterou e foi o responsável. Essa arma de fogo foi
foi fundamental para a unificação do Japão lá pelos anos de 1600. Rápido, né, até? E agora que eu penso, uns dados adicionais. Essa história, viu? A história contada tem escolas no Japão, ensina os japoneses. Foram 3 portugueses, 1543, a arma de fogo, a cópia, Tokitaka Kinbe, é isso que se ensina. Aqui vai uma atualização com o Pinchas. Goho. O nome dele era Goho, em japonês. Cupinchas, eu contei para vocês que foi um navio, hoje sabe-se que era um junco chinês, que trouxe esses 3 portugueses e ele acabou avariado na ilha de Tanegashima. E eu mencionei que eram piratas Wako. Sobre os piratas Wako, vai ficar para uma outra história, porque é fascinante. Estamos falando dos piores piratas que um dia, sabe, tiveram a sacanagem de pisar em terras, andar em mares do mundo. Os piores piratas jamais imagináveis. Uma hora eu vou contar sobre os Wako. E, naquele momento, o capitão desse navio, que trouxe os portugueses, era justamente o Goho, um capitão pirata de uma esquadra japonesa de piratas japoneses e chineses, os Wako. Acredita-se que essas armas de fogo pertenciam ao capitão desse navio, o Goho, que estava por trás de toda essa negociação, e não exatamente portuguesa. Não altera em nada os fatos. Só o que se altera é a identidade de quem realmente introduziu a arma de fogo no Japão. Se foi o Goho, que ainda está em dúvida, viu? Se foi o Goho, ou se foi Francisco Zeimoto, Antônio da Mota e o Peixoto. Antônio Peixoto e Antônio da Mota. Detalhe, existe uma segunda versão que aponta a Fernão Mendes Pinto, junto de Cristóvão Borralho e Diogo Zeimoto, como os primeiros. Algumas fontes apontam. Só que o Fernão Mendes Pinto chegou no Japão lá para o 1550. Foi bem depois, então muito mais certo mesmo que foi o Francisco. Até porque o Francisco casou mesmo com uma japonesinha, o Akasa. Essa é a versão mais apontada como mais acertada, das 2 grandes versões escritas que existem. Então, logo depois da produção das primeiras réplicas, cópias, essas armas foram levadas para Osaka. Já haviam sido produzidas em uma certa quantidade em Tanegashima. Só que precisava de mais naquele momento das guerras. Assim que alguns endinheirados e senhores feudais levaram para Osaka, onde começaram a produzir em massa uma arma que era totalmente artesanal. Como? Pegando vários artesãos, onde cada grupo de artesãos fabricava só parte do cano, outros só parte da coronha e outros só parte do mecanismo. E aí depois juntavam e montavam essa arma. Inteligente, né? Foi um dos primeiros métodos de produção em larga escala criados no mundo, pelo menos que se sabe, assim, dramaticamente falando. Um dos primeiros foi o do Japão, com essa técnica de usar vários artesãos e montar todo ele separado, de uma vez só. E aí sim, Cupinchas, é que entra o Fernão Mendes Pinto. O Fernão Mendes Pinto, 1563, muito tempo depois da segunda e terceira viagem do Fernão Mendes Pinto ao Japão, ele constatou que o Japão estava com 300 mil armas de fogo, 300 mil arcabuzes de mecha, em 1563. Nem 20 anos já tinha tudo isso de arma. Era o país mais armado do planeta. Tinha mais armas de fogo do que a própria Europa inteira. Né? O Japão estava armado até os dentes. E como vocês podem ver nessas cenas, né, que o pau comeu de ponta a ponta. Aqui que o senhor Sawada testa em tempos atuais o arcabuz de mecha daquele tempo. Acho que tem áudio aqui que entra ao pelouro. Deixa eu ver, tem áudio aqui? Tem. Vê o barulhinho. Cara, calcador. O calcador é aquela barrinha. Essa parte que eu penso foi alterada no Japão, viu? Houve alterações no Japão. Foi melhorado, viu? E a mecha também foi melhorada. Ela é impermeável.
As armaduras daquele tempo, Copenchas, dos guerreiros, tinha 1 milímetro de espessura, feito de ferro, o aço, né? 1 milímetro na frente e atrás, 2 milímetros, é claro, né? Que passava, furava as armaduras e feria ou matava quem estava dentro. Aqui um dos primeiros, se não me engano, acho que é o primeiro arcabuz feito pelo Quimbé, pelo ferreiro, que está na família do Quimbé, ele desmontando e mostrando as peças. O arcabuz de mecha japonês sofreu alterações. A mecha foi impermeabilizada, o tampão que cobria a ignição da pólvora também tinha um protetor adicional feito de madeira, por causa que o Japão chovia, muito mais umidade que Portugal, e outras adequações mais, como o calibre, que por volta de 1580 foi aumentado assim de forma alucinante. Fizeram verdadeiros canhões, sabe, de 2 pessoas terem que segurar o arcabuz para jogar tiros a 1 quilômetro de distância. Copenchas, eu tenho que falar do Saikashu, o grupo de mercenários, que eles eram Saikashu, o Kosuzume, que eles eram mercenários, inicialmente agricultores e pescadores, não sabiam atirar com flecha, não sabiam lutar com espada, e deram um baile em muita gente, graças ao arcabuz de mecha português, de Tanegashima, na verdade, a cópia. Saikashu era o nome desse grupo de mercenários, que eles tinham o apelido de Kosuzume, pequena andorinha, porque em vários ataques eles atacavam na forma de guerrilha, chegavam nos inimigos sorrateiramente, levantavam, atiravam e se pirulitavam, não pegavam eles nunca. Em uma época que só tinha flechas, lutas de espadas e lanças, esse grupo, que eu falo de grupo, estou falando de milhares de pessoas da província de Wakayama, no Japão, que para poder vencer a fome, lançaram mão dessas técnicas da arma de fogo e técnicas de combate inovadoras para aquele momento, para poder ter um lugar ao sol, e tiveram. Principalmente desenvolvendo uma técnica de revezamento de armas e atiradores, para ter por minuto mais disparos. Como eu estava dizendo, Copenchas, demorava-se em 1 minuto se conseguia carregar a arma 2 vezes, no máximo 3 vezes. Com 5 pessoas carregando as armas, entregando para um só atirador, essa cifra, esse ciclo de balas ficava quase que infinito, dando até 6 disparos por minuto. A cada 10 segundos já tinha uma arma carregada passando para a mão do arcabuzeiro e disparando. Saikashu, os pequenas andorinhas, o Kosuzume. Viu? Eu vivo zoando o Lécio, mas aquela versão que eu te conto, Lécio, não é exatamente, viu? Não foi daquele jeito. Foi parecido, viu? Certo? Eu gosto mais da minha versão. I like my way. Gosto da minha versão, sabe? Dos 3 portugueses lá metendo bala nos japonesinhos, sabe? Espantando os samurais que estavam loucos para arrancar o couro deles. Fato, viu? Os japoneses, por muito menos, teriam acabado com esse grupo, viu? Naquele momento. Que chega a ser até, em ocasiões, uma sensação de ingratidão muito grande. É que as fontes históricas, sabe? Sabe-se que a história é contada pelos vencedores. No caso, uma das principais fontes das armas de fogo no Japão, da ilha de Tanegashima, foi justamente, claro, né, o próprio Tokitaka Tanegashima, o cara que comprou as armas, deu 2.000 patacas de ouro, 2 milhões de dólares, em dinheiro atualizado. O duro é a vaidade envolvida. Quem escreveu o principal livro, para contar a história das armas de fogo, foi um monge contratado pela própria família do Tokitaka, no qual se pede dados importantes, né, gente? Se pede coisa, porque aí envolve aquele ufanismo da família e se pede dados importantes da história. Então dá a sensação assim de que pena, a história poderia ser muito melhor detalhada, entende? Com muito melhor, mais dados. Uma pena, né? Faz tempo que eu estava preparando esse material, mas pensando muito no Lécio. O Lécio é português de Portugal, a gente conversa muito. O Lécio também, o Vamp Detroit está aqui com o Penchas. Ele também é nosso colaborador também do João do Acervo Maldito. O Lécio já fez reportagens em Portugal e enviou para o João do Acervo. E o João publicou, cara, maravilhoso
Maravilhosa a reportagem que o Vamp Detroit fez, o Lécio. E a gente conversa sobre essas coisas, cara. E uma das coisas que a gente tinha conversado, faz tempo que não se fala, né, Vamp? Cara, palavras machucam. Nutella machuca. Você entende, né, que eu penso? Poxa, né? Os caras que, falando de Francisco Zeimoto, Peixoto e da Costa, eles estavam na casa de 30 anos. E mais tarde, ali para aqueles anos de 1500 e pouco, 1550, 60, sabe-se até de portugueses com 15 anos, sabe, navegando para o Japão. E, cara, os caras assim, mano, tô falando de Portugal, ao outro lado do planeta. Não era à toa que naquele momento da história, e até hoje em dia a gente também fala, né, que era o fim do mundo. Entende? As ilhas do Poente ali na Indonésia, o Japão, aquela parte ali do Pacífico era literalmente o fim do mundo, era a borda do mundo. Achavam que dali tinha uma cachoeira, acabou, de tão longe que o treco era. Entende? Era difícil chegar num lugar desses. O cara tinha que ter uma resistência, uma força física muito grande. Porque, gente, tá correndo risco de escorbuto, navio afundar, de tempestade, de morrer de tiro, morrer esfaqueado, morrer com um golpe de espada. Cara, era muita coragem. Aí tu vê o povo hoje dizendo que palavras machucam. Força, Portugal! Força, Portugal! Lembre da sua glória. Era isso que precisava dizer isso. Não esqueça a tua glória, Portugal. Curiosamente, né? Nessa época aí, pelo menos, se tem uma informação sobre a esfericidade da Terra, globo terrestre, foi quando Valiniano era um padre, acho que ele era italiano, ou ele era português, agora não estou lembrado, Valiniano, que ele teve no Japão, acho que por 1580, por aí, ele conheceu o grande senhor feudal Oda Nobunaga. E existe um que outro registro do momento, e aí a gente pode saber mais ou menos como pensavam as pessoas daquele tempo, pessoas cultas. Oda Nobunaga era o senhor feudal, letrado, entende? Não era um camponês qualquer. Quando o Valiniano mostra para ele um globo terrestre, um globo arredondado, uma bolinha. E o Oda, que diabos é isso? Isso aqui é o mundo, senhor. Hã? O mundo é uma bola redonda. Como é que é? Certo. Não é uma planície assim, com o mar aqui, a China ali. Não, é uma bola. E como é que tu pode provar isso? Não, é que saindo daqui, dá-se a volta e chega no mesmo lugar. E o Oda, então o mundo é um globo? Que interessante. Ok, eu quero esse globo, coloca ali. Dizem que existe essa anedota aqui, em questão de segundos, com essa informação que não era, viu, correta naquele momento. O Valiniano teria chutado, viu, naquele momento em que ele mostrou o globo terrestre para Oda Nobunaga, ainda não havia sido feita a circunferência, a circunnavegação da Terra. Era só uma teoria ainda, de que se saísse daqui e fosse em linha reta, se chegaria no mesmo ponto, dando a volta no globo. Mas foi o bastante para tirar a ideia da cabeça do Oda Nobunaga, e portanto daquelas pessoas daquele momento do Japão, de que o mundo era uma planície, não quadrada, não uma tábua, uma bolacha, um disco. Apenas uma planície grande com água, com as ilhas, China, Coreia. Assim os japoneses imaginavam uma forma abstrata de uma coisa plana. Com essa informação, o Oda automaticamente, então é um globo. Não vou entrar nisso não, mas viu, tá aqui, viu, tá expressado o que o Newton falou. Abre aspas. Bastou um minuto para um senhor feudal do século XVI, carequinha, entender que a Terra é esférica. E tem idiotas perdendo horas na net defendendo que é plana. Reproduz o que tu falou. Fecha aspas, reproduz o que tu falou. Mas eu não vou meter nessa questão não.